Já no segundo ano eu consegui um estágio onde eu ia à noite. E nesse período eu consegui esse estágio fora. E aí fui para esse Wealth Management. E lá eu acho que já corroborou com a minha vontade do que eu tinha de investimento. Que foi, eu comecei a perceber que o mercado lá era maduro, grande, e como aqui era pequeno, né? Então, não é dizendo que nós seremos Estados Unidos no futuro, não é isso, mas que tinha muita oportunidade de crescimento no mercado brasileiro, vis-à-vis o mercado fora. É como se lá você soubesse de alguma forma como é o futuro e conseguia aplicar aqui. Então, quando eu voltei de lá respondendo a sua pergunta, o que mais me motivou é que tinha muita oportunidade do Brasil e que o nível de maturidade, investimento e profissionalismo lá podia ser replicado aqui. Fato que ocorreu, né? 20 anos depois, você vê o que o mercado financeiro mudou, né? Em todos os sentidos. Especialidade, profissionais, tamanho, relevância. Então, é isso. Esse foi o que eu mais trouxe de lá. Pô, que legal. E o mercado de gestoras, né, de capital do Brasil é basicamente um cemitério, onde 1% das empresas sobrevivem mais de 10 anos. Então, Sim, pô, sim. é literalmente um cemitério. Sim. E a Alice está passando agora por essa marca, né? 10 anos, 10 anos. E eu queria saber o que te ajuda a fazer a sua empresa sobreviver passando dessa marca. Por que as outras morreram e a sua ainda tá em pé? Sim, sim. É uma boa pergunta. Assim, primeiro de tudo, um lema que eu tenho é que investir em ações no Brasil e ter uma gestora não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Tá cheio de melhor fundo do ano que não existe mais. Então, a gente sempre tenta focar em coisas no longo prazo, né? E por que elas deixam de existir? Vamos tentar fazer um raciocínio juntos aqui. Porque a gente tem um competidor muito voraz, que são os juros, né? Eu sempre digo que o competidor de qualquer gestora não é outra gestora, são os juros, que de alguma forma dragam o capital todo e não sobra nada para gestoras, porque no final das contas, nesses momentos, ninguém quer investir em renda variável, não é verdade? Então, isso é dragado e a gestora acaba deixando de existir. Como é que foi a nossa, e aí, este é o fato, né? Como é que foi a nossa receita para chegar até lá, que eu entendo? Primeiro, uma análise e que eu chamo de investigação profunda. E aí, por muitos anos nessa década, eu ficava falando sobre isso, de que o que a gente fazia era mais do que uma análise, e eu vou tentar explicar por quê. Pé na estrada mesmo, conhecendo quem toca o negócio, competidores, fornecedores, conselheiros. É realmente um trabalho de investigação bastante intensa. E por muitos anos eu falava dessa diferença. E eu acredito que a inteligência artificial hoje, ela mostra isso de forma bastante transparente. Que você pode ter uma análise a qualquer momento, mas uma investigação profunda, isso demora tempo. E por que isso me ajudou no caminho? Porque todas as vezes, nos piores momentos, a gente sabia no que a gente estava investido. Isso nos ajuda bastante a seguir, né? Então você também não se apavora muito nos momentos ruins, nem também fica completamente inebriado nos momentos bons. Esse eu acho que é o primeiro bloco da coisa. O segundo, eu diria que é processo na tomada de decisão. Porque, e aí é até um pouco do veneno de quem faz investigação profunda. Você acaba, algumas vezes, se apaixonando pela sua investigação. Sua investigação é muito boa, ela é profunda, ela é diferente. Só que isso, você tem que ter um arcabouço processual muito forte para tomada de decisão, para não tomar risco errado e não ser pego pelos vieses cognitivos. Então, eu diria que esse processo me ajudou muito nesse período também. Terceiro, eu diria que é a equipe junta. Eu tenho os mesmos sócios há uma década, os que vieram e começaram na empresa e viraram sócios também nunca saíram, então nós somos juntos há muito tempo e investindo nos mesmos fundos da casa, skin in the game. Isso é uma cola com a gente e com os clientes que eu acho central nessa jornada aí. O que eu diria de quarto é o capital. Eu tenho que ter um capital que entenda tudo isso e que seja um capital de qualidade. Então, nós não fomos os que mais crescemos, mas em compensação, a gente não perdeu PL, a gente hoje está no nosso máximo de PL. Então, eu diria que isso tudo junto
foi um pouco da nossa receita para sobreviver 10 anos, né? Porque é um mercado de sobrevivência, viu? Eu falo isso com algum orgulho. Então, e um adendo que eu faria, João, aí para passar para a próxima, é que nesses 10 anos a gente descobriu também, sempre focado em investigação de renda variável, mas a gente descobriu também outras estratégias que são complementares ao que a gente fazia no início e que isso fez com que nós tivéssemos outros fundos também e que ajudam um pouco nessa ciclicidade bastante forte do mercado. Então, acho que essa é a resposta por que a gente está esse tempo todo. Pô, e todo mundo do mercado tá fazendo análise e não a investigação, né? Então, Grande parte. não sei, não posso dizer pelo mercado, mas o que a gente tenta fazer, e eu acho que os nossos clientes entendem, é o nível de profundidade do que nós estamos falando. Então, o que a gente sempre tenta fazer, e isso só demanda tempo, tem até um ditado que diz que não adianta, para você ter um bebê, você precisa de 9 meses, não de 9 mulheres, não adianta nada. Então, assim, existe um período que você precisa passar. Você não vai entender, você precisa entender profundamente do negócio, do setor e as pessoas que tocam. Esse é o tripé da coisa. E isso você não faz de uma hora para outra. Por exemplo, ou você está num caminho e você percebe quando eles erram e como é que tomam as decisões depois que erram. Quando acertam, se isso deixa cegar de alguma forma. Então, isso é um processo que demora. Para você aprender algo, demora. Você pode ter uma análise pronta, ok, mas isso não te fez necessariamente aprender. A gente tava sentado numa reunião um dia, né? Eu e você. E eu queria que você desse o mesmo choque que eu tomei quando você falou o tempo que você tava analisando a empresa. Eu queria que a galera de casa escutasse também. Tá. Então, coloca uma empresa e dá um exemplo de quanto tempo você passou analisando. Os nossos fundos, na média, eles têm ali pelo menos 7, 8 anos de análise dos ativos, assim. E aí, claro, a gente tem fundos que a gente concentra isso, a gente acredita, alguns deles a gente vai para o conselho de administração como conselheiro independente. Então, mas tem análises lá que você passa de uma década, tem análise que a gente faz há mais tempo do que a própria Liz. Porque eu já tinha como analista antes, né? Eu já analisava antes. Então, mas esse é o tipo da coisa que é um pouco insubstituível. Você precisa passar por esse processo. E eu não estou falando de um fundo de ação, eu estou falando de realmente investir em empresa, que é o nosso negócio no final, é investir em empresa. E eu acredito que a Bolsa de Valores é o melhor lugar para fazer isso, porque você pode comprar muito barato e vender muito caro. É claro que os momentos de comprar barato acontecem com mais frequência do que os de vender caro, mas eles também acontecem. Então, esse é como a gente raciocina a coisa. Boa, legal. E você montou a gestora em 2015, né? Um período que o Brasil estava passando por uma das piores crises já existentes. E mesmo assim você foi lá, montou a gestora do zero. E ninguém de fora entendeu. Então, por que você fez isso? Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho que era montar uma gestora. Então, logo quando eu saí da gestora que eu trabalhei, a gente começa a tentar montar uma gestora, né? Porque aí deixa eu recapitular para os mais novos, né? Que eu sei que a audiência aqui é um pouquinho mais nova. Mas em 2014, 2015, 2016 ali, né? Dependendo do mês que você está falando, foram um dos períodos mais difíceis para renda variável assim, pelo menos de que eu vivi, assim. Tiveram eventualmente mais drásticos, mas não por tanto tempo e também com essa intensidade. Tanto que o PIB do Brasil caiu 8% em 2 anos. Nenhum país que não esteve em guerra conseguiu essa façanha de alguma forma. E ninguém queria saber de renda variável. Esquece. Não. Ainda mais começando um fundo de alguém mais jovem, né? Que eu já fui jovem também. Então, a gente começa com muito pouco, com R$200 mil. Eu falo até com algum orgulho hoje, porque hoje a gente gera perto de 600 milhões de fundo de pensão, de family office, de clientes muito rebuscados, né? E naquela época a gente tentava montar o fundo, mas a resposta era um pouco essa que você está falando, era... Cara, não sei nem se o Brasil vai existir daqui a 2 anos. Eu falava de investir no longo prazo. Eu falava, mas eu não sei nem se o Brasil tem longo prazo. Como é que você pode falar um negócio desse? Mas
eu não deixei de alguma forma o ruído me parar naquele sonho, continuei. Eu sempre entendendo de que eu tinha uma frase na época que eu falava, eu escutei em algum lugar, me perdoa, eu não vou lembrar quem falou, mas e que eu usava, que é a coisa tão ruim que tá ficando bom já, porque é insustentável ficar dessa forma. Então eu me apegava a isso, segui, e aí de fato as coisas mudaram. E aí eu tinha uma gestora pronta. Tinha uma gestora pronta, que era o meu sonho, ainda no início, mas uma gestora pronta. Foi assim.